As recentes aparições de objetos voadores no espaço aéreo americano trazem incertezas quanto às relações diplomáticas entre Estados Unidos e China. Em pouco mais de uma semana, o presidente Joe Biden ordenou a destruição de 4 artefatos que sobrevoavam o território. De acordo com as autoridades do país, o primeiro a ser derrubado no dia 4 de fevereiro pairava sobre a Carolina do Sul e era um suposto balão espião de origem chinesa. Guarde isso. A China nega e afirma que o objeto era para uso civil. Desde então, outros 3 objetos que voavam sobre o território dos Estados Unidos foram abatidos. E mesmo após os incidentes, a Casa Branca ainda não se pronunciou sobre os casos, mas a pressão cresce para que Joe Biden se dirija à nação com detalhes sobre os acontecimentos. Para analisar como ficam as relações entre as duas potências, convidamos Brian Winter, analista político, editor-chefe da revista America's Quarterly, e Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, boa tarde aos dois. Eu queria começar com Brian, com você te perguntando como é que esses objetos voadores podem influenciar na relação entre China e Estados Unidos. Boa tarde. É um ambiente muito estranho aqui nesse momento. Parece às vezes que esses OVNIs são a única notícia aqui nas últimas 2 semanas. Tem uma cobertura 24 horas por dia em algumas emissoras, como a CNN. Todo dia tem uma novidade. Tem inclusive especulação sobre extraterrestres, que o governo não descartou por completo. Mas para contestar a tua pergunta sobre a relação entre os dois países, muita gente lembrou aqui nos últimos dias que outro período, outro momento da história americana, quando houve esses OVNIs e toda uma histeria em torno deles, foi durante a década dos 50 do século passado. E não deve ser coincidência, porque foi outra época com o começo de uma Guerra Fria. Eu acho que essas relações entre Estados Unidos e China são o grande telão de fundo para esse momento que estamos vivendo agora. Não sabemos todos os detalhes, mas é claro que esse é um dos motivos geopolíticos que servem como base para essa discussão. Você considera, então, que há um exagero, inclusive, por parte da mídia? Eu acho que há um exagero por parte de quase todo mundo. Se for espionagem, como é claro, bastante claro com o primeiro balão que foi derrubado em Carolina do Sul, nós sabemos que tem satélites chineses que fazem essa espionagem. Sabemos que os Estados Unidos faz espionagem sobre China. Com esses balões pode ser uma novidade, pode ser algo que incomoda, por exemplo, o espaço aéreo dos Estados Unidos. É um tema sério, mas acho que tem uma certa histeria também. Professor Alexandre, bem-vindo, boa tarde também. O voo do balão chinês causou indignação em Washington, com políticos criticando os militares dos Estados Unidos e o presidente Joe Biden por não derrubá-lo quando o objeto entrou no espaço aéreo americano. O Ministério das Relações Exteriores da China reagiu a essas alegações de espionagem feitas por Washington, dizendo que o balão era uma nave de pesquisa civil e acusou os Estados Unidos de hipocrisia. O que significa esse novo capítulo da queda de braço entre as duas maiores potências do mundo, hein? Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Brian. Bem, de fato, como o Brian mencionou, a espionagem é um balão a mais apenas, eu diria, né? Ou talvez 3 ou 4 a mais, né? Nós temos mais outros balões aí que foram anunciados. Mas a espionagem sabe que existe, os satélites hoje são superpotentes, conseguem ter uma visão com um zoom muito forte, assim, muito preciso sobre os países. Então, assim, não é um segredo as áreas onde estão os mísseis. Isso eu creio que a China já também tem informação. O que eu acho que é o diferencial neste momento é que tanto o governo americano quanto o governo chinês, Xi Jinping, ambos estão buscando se firmar, mostrar força para fora e para dentro, né? O presidente Biden está, no momento, certamente, uma avaliação negativa do seu governo. O Xi Jinping saindo da Covid-0 também, num momento frágil do seu país. E ambos não podem demonstrar fraqueza para a sua população. E esse balão, visto por civis americanos, isso incomoda. E aí a pressão da opinião pública vai contra o governo Biden
e eles precisam mostrar alguma reação. Então, eu creio que o ponto importante é assim, como que eles vão lidar não apenas com a tensão, as tensões que já existem entre os dois países e que não é de agora, né, já vem há algum tempo, porque a China vem se fortalecendo internacionalmente, mas também com a opinião pública. Sabemos que ambos os governos, neste momento, estão sensíveis à opinião pública por causa dos fatores que eu já mencionei. Então, eu creio que esse é um ponto delicado neste momento. Agora, esses episódios nos fazem, é claro, ou nos remetem direto a um capítulo importantíssimo da história mundial, que é a Guerra Fria. Muita gente hoje temeu, ou nesse fim de semana falou bastante sobre isso. Podemos classificar, de fato, o momento como sendo de extremo perigo ou é só mais uma batalha de narrativa entre os dois países, professor Alexandre? Olha, Guerra Fria, a gente tem já, desde que a China começou a assumir essa posição mais forte, a partir de 2010 assume a segunda posição de maior economia do mundo, começou a se questionar aí sobre uma Guerra Fria. Mas existem vários fatores que são diferentes neste momento. A ex-União Soviética vivia numa região específica do globo, isolado pela cortina de ferro, havia um cordão, um certo isolamento ali, e a União Soviética não conseguia projetar tanto poder para fora dessa região. A China, ao contrário, a China já é um principal parceiro econômico das principais economias do mundo. A China já está internacionalizada em termos da sua indústria. O mundo depende muito da produção industrial, dos fornecimentos de insumos chineses, né? Tanto é que muitas indústrias no mundo hoje sofrem, né, com falta de insumos chineses. E, para além disso, hoje, né, no ano passado, melhor dizendo, a relação China e Estados Unidos, em termos de comércio internacional, aumentou, né? Então, apesar dessas desavenças, a interdependência econômica entre os dois países é muito grande. E não dá para fazer um desacoplamento simplesmente, né? Eu acho que é muito mais complicado neste momento. Então, é um outro momento de gestão, ou seja, de gerir as relações, as tensões entre a China e os Estados Unidos, que é diferente da época da Guerra Fria entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. O Brian, o professor Alexandre disse que esse daí é só um balão a mais e estão tentando as duas potências mostrar força. O que, de fato, a gente pode tentar entender que faz o que ganha uma nação ou como consegue uma nação colocar um objeto voador, e eu vou dizer em cima de um parque militar dos Estados Unidos, por exemplo, ou da China, vice-versa? O que ele consegue obter de tão importante nesse momento para correr esse risco da gente ter essa quebra de relação diplomática tão forte? Veja, claramente China é um superpoder em ascenso que está entrando para ter um protagonismo maior no mundo, né? Eles veem os Estados Unidos como um concorrente, um rival, não necessariamente um inimigo. E eu concordo com o professor Alexandre. Esse pode ser um momento interessante nessa relação, importante entre essa relação entre Estados Unidos e China, mas é importante que não seja uma profecia autocumprida, né? Que necessariamente, quando falamos de uma segunda Guerra Fria, é verdade, tem alguns elementos que fazem lembrar dessa batalha entre Estados Unidos e União Soviética no século passado, mas é uma comparação perigosa, porque ao mesmo tempo não precisa chegar a ser isso. Os laços comerciais entre Estados Unidos e China são bem mais importantes do que eram no século passado com a União Soviética. Então, a China pode estar talvez testando o governo americano para ver a reação. Lembremos que esse balão entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos nas vésperas de uma visita do secretário de Estado americano Antony Blinken para a China, uma visita que ele cancelou. Eles também talvez tenham um interesse nas instalações nucleares que ficam nessa área no estado de Montana, mas não sabemos exatamente os motivos, mas o timing chama a atenção e com certeza é algo que entrou muito, como falei no começo, no debate público entre o americano médio que está estudando e acompanhando isso com muita atenção.
Professor Alexandre, o presidente americano Joe Biden está sendo pressionado a dar explicações aos americanos sobre de que se trata esse objeto, porque essa incerteza está trazendo muito mais, como disse, vou usar a palavra aqui do Brian, histeria, porque é uma palavra que ele repetiu algumas vezes, está trazendo muito mais histeria para esse debate do que esclarecimentos. Do outro lado, na China também, a gente tem ali a fala de líderes, né, da inteligência dizendo que também tem artefatos americanos sobrevoando e que eles que eles abateram alguns, não dizem quantos, e que são americanos, mas não apresentaram provas. Não seria de bom tom nesse momento que os dois líderes fossem prestar esclarecimentos às suas populações? E aí, claro, entra aqui um debate mais delicado, que é um debate sobre autocracia e democracia, né? Porque é de interesse do presidente Joe Biden falar cada vez mais, até por esse momento em que vivem os Estados Unidos, sobre a democracia, né? Sim, perfeito. Eu creio que um dos pontos importantes nesse momento é a necessidade de construção de confiança nas palavras, tanto da palavra dos presidentes de ambos os países, da sua população, que a população confie e creia naquilo que está sendo dito, mas também em relação às próprias potências entre si, né? O que nós vemos é que existe um grau de desconfiança que vem se acumulando ao longo do tempo por parte dos Estados Unidos, e não é de agora do presidente Biden, acho que podemos voltar pelo menos ao governo Obama, em que a preocupação norte-americana em relação ao crescimento econômico, aos investimentos na área de defesa que a China vem fazendo, que gera uma desconfiança por parte dos Estados Unidos em relação a esse crescimento chinês. E, em contrapartida, a China também tem visto, exatamente porque os Estados Unidos têm desconfianças em relação à China, criando ali acordos internacionais, alianças políticas que visam conter essa China, essa expansão chinesa. Então, de ambos os lados existe uma desconfiança. No final do ano passado, nós tivemos uma reunião entre o presidente Biden e o presidente Xi Jinping, tentando diminuir a temperatura dessas relações. Então, acho que até foi um ponto positivo ali, e a ida do Antony Blinken agora para a China era com o objetivo de tentar continuar esse processo. Porém, vamos dizer, esse balão aí de ensaio negativo nesse sentido, né, esse balão aí acabou prejudicando as relações. Então, eu vejo que esse é um ponto importante. A criação de confiança, confiabilidade, seja na relação interna dos presidentes com as suas populações, seja na relação entre as duas potências, é fundamental daqui para frente para tentar vamos dizer, estabilizar as relações, porque se não houver a construção de confiabilidade, confiança, da segurança das palavras de lado a lado, vai ficar uma guerra de narrativa. Cada um diz uma coisa, se o outro não confia, não importa o que eu digo, porque eu não confio em você, então continua a tensão crescente de lado a lado. Então, acho que isso é um ponto importante neste momento. Esse caso que tomou agora a mídia do mundo inteiro, claro, tem preocupado líderes mundiais, é também uma preocupação do Brasil. E a gente tem agora, daqui a pouco tempo, Brian e professor Alexandre, uma viagem do presidente Lula à China. Ele acaba de voltar dos Estados Unidos e vai à China. O presidente Lula quer se colocar nesse cenário mundial como alguém que consegue estabelecer esse diálogo com todos. Isso deve ou não, Brian, ser uma pauta da viagem do presidente Lula à China? O Brasil tem ou não como contribuir para essa pacificação de ânimos? Vai depender um pouco do timing. Eu acho que a visita do presidente Lula é em março. Se vermos 100 mais balões entre agora e março, talvez seja um tema que entre no radar da visita bilateral. Mas eu duvido. E uma hipótese também é que os radares foram como ajustados nas últimas semanas a partir desse primeiro balão de ensaio. Talvez literalmente seja um balão de ensaio, né? Como falou o professor Alexandre. E por isso talvez agora estamos detectando mais coisas, não é necessariamente que haja mais objetos. Ninguém sabe com muita certeza, pelo menos aqui entre nós, no público geral. Mas, voltando à tua pergunta,
Não, o Brasil tem um papel importante que pode fazer no mundo, também tem um interesse nacional em procurar um lugar equidistante entre os dois países, porque uma Segunda Guerra Fria, novamente para usar essa frase, não interessa a muitos países do mundo, e Brasil muito menos, que tem a China como parceiro principal pelo lado do comercial, e tem os Estados Unidos como o maior investidor. O país que manda mais investimento estrangeiro direto. Então, entendo claramente o interesse, não só estratégico para o Brasil, em manter uma posição não alinhada, ou uma posição equidistante entre os dois superpoderes, e vejo também no presidente Lula um desejo de se posicionar como um líder que possa moderar os grandes conflitos do mundo neste momento, como ele expressou certo interesse em fazer isso com a guerra na Ucrânia, coisa que não vejo como viável neste momento, mas quem sabe se daqui a 6 meses ou um ano para frente seja uma possibilidade. Então, eu acho essa uma postura muito consistente com o interesse brasileiro neste momento. Professor Alexandre, eu quero lhe ouvir também sobre essa possibilidade de protagonismo do Brasil e a saída do presidente Lula aí nesse meio de intermediação até entre China e Estados Unidos. Sim. Olha, o Brasil, como foi dito, tem relações importantes com os dois países. O Brasil depende, na verdade, também das relações com os dois países. Não dá para o Brasil se posicionar a favor de um ou de outro país. Então, nesse sentido, o papel do Brasil realmente seria de tentar apaziguar e talvez mediar. Mas o problema é que o Brasil, neste momento, depois de um período de enfraquecimento, vamos dizer assim, das relações internacionais, né, acabou se marginalizando, acho que diria por si mesmo, né, em relação aos temas ambientais, temas de saúde, a busca de um certo isolamento, à medida em que o último governo não manteve boas relações com vários países. Eu diria que, neste momento, o Brasil não está num patamar de status internacionais para poder buscar fazer uma mediação entre China e Estados Unidos, que são as duas maiores potências do mundo, em termos militares, em termos econômicos, e o Brasil depende muito de ambos ali. Mas, sim, acho que o Brasil tem um papel nas relações internacionais, está entre as maiores economias do mundo, exatamente porque tem uma relação com a China, nos BRICS e em outros fóruns, e também com os Estados Unidos, pelo fato de ser um país americano, tem ali a possibilidade, mas neste momento eu vejo que o Brasil está muito enfraquecido ainda, né? Dependemos de uma reconstrução da posição do status internacional do Brasil. O Brasil tem, historicamente, um papel importante, um reconhecimento do Itamaraty, do papel diplomático do Brasil nas relações internacionais, mas eu diria que agora o Brasil precisa recuperar esse espaço. Acho que o Brasil, neste momento, está enfraquecido para se propor a mediar uma relação entre dois grandes players, né, dois grandes países, como são os Estados Unidos e a China neste momento. Professor Alexandre educadamente disse: Brasil, você não está com essa bola toda, vamos devagar, vamos construir isso, não é, professor? É bem por aí. É uma bola muito dividida. É isso, professor. Olha, eu agradeço demais aqui esse papo com o Brian Winter, que é analista político e editor-chefe da revista America's Quarterly, e o Alexandre Erraro, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada aos dois por essa conversa e esses esclarecimentos importantes aqui sobre esse momento difícil entre China e Estados Unidos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.